Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para muitos da minha geração, que cresceram entre os anos 90 e 2000, o meio-campista Shunsuke Nakamura é, sem dúvidas, um dos jogadores mais talentosos da história do futebol japonês. Dono de uma técnica incrível com a perna esquerda, ele simplesmente gravou seu nome em quase todos os clubes por onde passou, seja pelos belos gols de falta ou pelas inúmeras conquistas alcançadas. Então, em homenagem a esse personagem, que no alto dos seus 43 anos ainda segue firme e forte no futebol profissional, o Gol de Canela preparou um vídeo especial com um resumo sobre a sua carreira. Confere só! Assim como boa parte dos grandes jogadores de futebol, Shunsuke Nakamura começou muito cedo no esporte. Nascido na cidade de Yokohama, no dia 24 de junho de 1978, ele deu seus primeiros passos em um gramado quando tinha apenas 5 anos. E já nessa época, por conta da habilidade com a perna esquerda, chamava muito a atenção daqueles que o acompanhavam. Quando completou 12 anos, a jovem promessa acabou sendo recrutada para a base do Nissan Motors, mas por lá sua passagem acabou sendo curta, uma vez que sua condição física era bem inferior ao dos seus colegas de equipe. No total, ele ficou só 2 anos nesse clube, e já em meados de 1994 resolveu concluir a sua formação na cidade de Kawasaki, onde estudaria e jogaria bola na escola Tokogakuen. Apesar de parecer uma decisão arriscada, essa mudança de ambiente foi muito boa para Nakamura. No time dessa escola, ele aprimorou sua técnica e rapidamente se tornou um dos jogadores mais importantes do elenco, tanto que em um pouco mais de 2 anos já somava alguns títulos em torneios colegiais e, de quebra, já estava sendo convocado para a seleção sub-20 do Japão. Percebendo que tinha deixado de lapidar um grande talento, no início da temporada de 1997, o Nissan Motors, que na época já se chamava Yokohama Marinos, venceu o assédio de outros clubes japoneses e trouxe de volta a jovem promessa, mas agora para jogar no seu time profissional. E a escolha foi bastante sábia, até porque naquela altura Nakamura já era um jogador pronto. Logo após servir a seleção japonesa no Mundial Sub-20 de 1997, o meio-campista se consolidou no time titular do Yokohama e ainda na sua temporada de estreia marcou 5 gols em 31 jogos, nada mal para um novato. Depois disso, foram praticamente mais 4 temporadas de protagonismo, com destaque para o seu ano de 2000, quando foi eleito o melhor jogador do campeonato japonês e também o melhor jogador do ano em seu país. E de quebra, já na seleção principal do Japão, foi chamado para a Copa da Ásia de 2000 e para as Olimpíadas daquele mesmo ano. Naquela altura, Nakamura já era um dos jogadores mais visados no mercado asiático. Em julho de 2002, logo após perder a Copa do Mundo em seu país devido a uma lesão no tornozelo, Nakamura resolveu que era hora de se arriscar na Europa. A princípio, alguns clubes tentaram a sua contratação, mas quem levou a melhor mesmo foi o Reggina, da Itália, que pagou cerca de 2 milhões de euros pela transferência. Encarado como a melhor contratação da equipe italiana na temporada 2002-2003, o meia japonês pegou a camisa 10 e rapidamente virou titular absoluto. E se não bastasse isso, ainda naquele seu primeiro ano de clube, foi fundamental na campanha que manteve o Reggina na Série A italiana, marcando 7 gols em 31 jogos. Depois disso, Nakamura ainda ficou mais 2 anos nesse clube italiano. Durante esse período, algumas lesões atrapalharam seu futebol, mas mesmo assim, acabou virando uma espécie de xodó da torcida, já que sempre foi bastante decisivo quando podia estar em campo. Paralelo ao Reggina, em 2004, Nakamura enfim escreveu seu nome na história da seleção japonesa, já que naquele ano ajudou o selecionado a conquistar a Copa da Ásia. Em alta no mercado, em julho de 2005, o craque japonês deixou o futebol italiano e assinou um contrato com o Celtic da Escócia. No novo clube, assim como aconteceu na Itália, Nakamura não precisou de muito tempo para se adaptar e já em seu primeiro ano cativou os dirigentes e torcedores por conta do seu futebol. Todos ficaram encantados pela criatividade e pela postura do japonês dentro de campo. Mesmo com as limitações do elenco, ele sempre conseguia conduzir com muito talento o setor ofensivo da equipe de Glasgow, sem contar a facilidade em bater na bola.
Seja de perto ou de longe, ele sempre trazia muito perigo com suas venenosas batidas de falta com a perna esquerda. Ao todo, a história de amor entre Nakamura e Celtic durou exatos 4 anos, tempo suficiente para a conquista de 3 campeonatos escoceses, 2 taças da Liga da Escócia e 1 taça da Escócia. Além disso, em 145 partidas, marcou 31 gols e deu 36 assistências. Durante esse período de sucesso na Escócia, o craque japonês participou da Copa do Mundo de 2006 e da Copa da Ásia de 2007 com a seleção do seu país. Nas 2 ocasiões, mesmo com o Japão não conquistando grandes resultados, ele manteve o alto nível do seu futebol e se consolidou como um dos principais jogadores do seu país. Depois desse ciclo grandioso no Celtic, no início da temporada 2009 e 2010, Nakamura resolveu realizar um sonho antigo, que era jogar na Espanha. E na ocasião, o clube que abriu as portas para ele foi o Espanhol. Recebido com muito carinho pela torcida, o meia japonês chegou cercado de expectativas e antes mesmo de estrear, já era encarado como um dos principais jogadores do elenco. Entretanto, quis o destino que o casamento entre jogador e a equipe da Catalunha terminasse em fiasco. Longe de apresentar o bom futebol de outrora, Nakamura perdeu espaço ao decorrer da temporada e logo foi descartado pelo técnico Mauricio Pochettino. Ao todo, o japonês fez apenas 15 jogos pelo Espanhol, a maioria saindo do banco de reservas, e não marcou gol. Chateado com o desempenho na Espanha e de olho na Copa do Mundo da África do Sul, em fevereiro de 2010, Nakamura surpreendeu a todos e acertou sua volta para o futebol do seu país para jogar mais uma vez no Yokohama Marinos. Na época, muitos acreditavam que o camisa 10 já estava visando o seu fim de carreira, uma vez que ele tinha propostas para continuar na Europa. Porém, essa decisão era apenas o começo de uma nova fase na sua carreira. Depois de participar do Mundial de 2010, onde entrou em campo apenas uma vez, Nakamura se aposentou da seleção japonesa com 98 partidas e 24 gols marcados e passou a se dedicar exclusivamente ao Yokohama. Por lá, ele ficou um pouco mais de 7 anos. Durante esse longo período, diversas lesões atrapalharam seu desempenho, mas mesmo assim, o craque japonês apresentou um bom futebol e ainda ajudou o clube a conquistar uma Copa do Imperador. E mais, na temporada de 2013, ainda conseguiu repetir uma façanha conquistada no início da sua carreira e levou mais uma vez para casa os prêmios de melhor jogador do campeonato japonês e de melhor jogador do ano em seu país. Tudo isso consolidou ainda mais Nakamura como um dos maiores ídolos da história desse clube japonês. Por conta de divergências ocasionadas com a chegada da City Football Group ao Yokohama Marinos, Nakamura, mesmo contra sua vontade, resolveu trocar de clube no Japão. Foi assim então que em janeiro de 2017 ele se juntou ao Júbilo Iwata. Nesse novo clube japonês, o meia, já beirando seus 40 anos, até jogou com uma certa regularidade, mas na reta final de sua passagem, que durou um pouco mais de 18 meses, ficou encostado por conta de lesões. Mesmo assim, conseguiu participar de 52 jogos, marcou 5 gols e deu 12 assistências. Já em julho de 2019, no alto dos seus 41 anos, Nakamura mais uma vez resolveu se desafiar e aceitou uma proposta do Yokohama Futebol Clube, uma equipe de sua cidade natal que disputava a 2ª divisão japonesa. A princípio, o contrato na época era de apenas 1 ano, praticamente para a disputa da segundona japonesa. Entretanto, o veterano foi ficando e hoje, aos 43 anos de idade, ainda segue no elenco, que também conta com o veterano Kazuo Miura, de 53 anos. Curiosamente, mesmo com o Yokohama Futebol Clube jogando na atual temporada a 1ª divisão japonesa, o meio-campista, quando possível, é usado normalmente. Em 2021, por exemplo, são 11 jogos e a grande maioria começando como titular. Como o atual contrato de Nakamura vai só até janeiro de 2022, já existe uma especulação de que ele deve encerrar a carreira ao término do vínculo. Mas, de acordo com o próprio jogador, em uma entrevista recente dada a um site inglês, pode ser que ele siga no futebol por mais um tempinho. Abre aspas, minha força física obviamente está mais baixa do que quando eu era mais jovem. Por outro lado, acho que também controlo minha mentalidade melhor do que antes por causa da minha experiência. E claro,
faço o meu melhor para cuidar da minha condição física e presto mais atenção a isso do que quando era jovem. Fecha aspas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!